Olá, tudo bem, gatinhas, gatinhos? Vamos mais uma aula aí, né? Na nossa quarta-feira, nós temos educação física também. Nós vamos fazer matemática, história e português, tá bom? Bom, na matemática, nós não vamos usar o livro. A nossa matemática do livro é o seguinte: nós acabamos o nosso livro de matemática, tá? Mas aqui nessa última página aqui 70, ela só tem um lembretezinho de tudo que nós aprendemos anteriormente. Então, aqui nós aprendemos estimar os resultados que têm maior ou menor chance de ocorrer, né? Aí tem até esse quadrinho aqui, que nós temos, que o menino tem um monte de bolinhas vermelhas e amarelas. Se ele fechar os olhos e enfiar a mão dentro do pote, ele vai ter mais chance de tirar vermelho do que amarelo. Porque mais chance, não é improvável, não é impossível ele tirar amarelo. Mas ele vai ter mais chance de tirar o vermelho porque tem mais quantidade, tá bom? Nós aprendemos também a interpretar dados, comparar em tabelas, gráficos e barras e colunas. Foi o que a gente fez agora por último, né? E também nós aprendemos a resolver problemas, né, com dados apresentados em tabelas também. Então, isso aqui é só um lembretezinho de tudo que nós aprendemos, para você ver, ó, acabou o nosso livro de matemática. Ah, mas não vai ter atividade, tia? Vai. A tia vai dar a folha. O que nós vamos ter que fazer? Vocês vão copiar e responder as perguntas no caderno. Aí aqui tá escrito, ó, colocar a data e resolver os probleminhas. Vocês vão ter 1, 2, 3, 4 probleminhas que vocês vão ler e interpretar, tá bom? E aqui, só um lembretezinho aqui, né, que a gente tem que lembrar que todo problema tem que ter a operação e tem que ter a resposta. Não existe problema sem operação e resposta. A tia falou muito com você já isso em sala de aula, certo? E aqui nós temos um arme e efetue. Também tudo no caderno. Vai armar e efetuar. Não é somente colocar a resposta aqui. Tem que armar a conta em pé e fazer o resultado, tá bom? A nossa matemática vai ser isso hoje. Muito tranquilinho, tá? Bom, vamos passar agora para português. Português também, nós não estamos longe de acabar o nosso livro. Nós temos aqui produção de texto e também, né, as revisõezinhas, tá? Nós vamos estudar hoje, em português, as aspas, tá? A gente vê muito em texto, né, as aspas, muito em frases e trechos, tá bom? Bom, primeiramente, antes de eu explicar aqui, eu vou explicar aqui embaixo, ó, o que são aspas. Quando a gente usa aspas, né, tem muita gente que tem dúvida nisso. Então, as aspas são sinais de pontuação utilizados em textos com diferentes finalidades. Vamos ver as finalidades aí. Como indica que uma palavra real escrita em linguagem estrangeira, identificar o uso de gíria entre outras. No texto jornalístico, é comum o uso das aspas para identificar a fala de outra pessoa, ou seja, de alguém que não é o autor. Por exemplo, eu estou, né, lendo um texto. Quando eu chego a ver que alguma coisa está entre as aspas, aí eu sei que aquele não é o autor que está falando. Ele pegou uma fala de outra pessoa e colocou entre aspas. Aspas são esses tracinhos aqui, ó. Tá vendo? São esses tracinhos aqui que a gente coloca, tá? Vou mostrar para vocês maior aqui, para vocês saberem, tá? Por exemplo, eu vou colocar
aspas, a palavra palhaçada dentro das aspas, tá? Bom, olha só. Palhaçada. Então, eu tenho aqui, ó, as aspas e a palavra dentro, né? Dentro das aspas. A palavra dentro das aspas, tá? Bom, palhaçada. Ah, que pode ser? Por que a palhaçada pode estar entre aspas? Por exemplo, você vai no shopping e de repente você vê um menino lá, né? Ele tá brincando e tá fazendo algumas gracinhas, pulando, mexendo com as pessoas. Aí você conhece ele. Tô dando um exemplo, tá, gente? Aí você conhece ele. Aí você chega em casa e fala assim: mãe, eu vi hoje o Ricardo, vamos supor. Eu vi hoje o Ricardo e ele tá fazendo um monte de palhaçada lá no shopping. Aí você fala assim, olha, palhaçada no shopping. Por que a gente faz assim? Significa que são aspas. Quer dizer que ele não estava realmente fazendo palhaçada, mas ele estava fazendo gracinha e estava com um comportamento que a gente pode falar que ele fez palhaçada. Entendeu? Então, uma palavra que você fala e que significa outra coisa. Aqui, então, nós temos dois exemplos já. Quando a gente está num texto e aí você vê as palavras entre aspas, você pode identificar que aquelas palavras não é do autor, é de outra pessoa. Então, ele coloca dentro do texto ou dentro de um trecho. A palhaçada, que eu falei com vocês também, é uma palavra assim. Ele estava fazendo palhaçada lá? Não. Que quem faz palhaçada é o palhaço, que vive no circo. Ele nem era palhaço e nem vive no circo. Mas, né, ele estava fazendo gracinha, então você falou que ele estava fazendo palhaçada. Já é um outro exemplo, tá bom? Uma palavra que está escrita em linguagem estrangeira, né? Outra língua de outro país, você também pode colocar entre aspas, tá? Então, assim, qualquer dúvida, depois vocês podem me perguntar. Releia os trechos de dois dos textos lidos neste capítulo. Então, nós lemos O Leão e o Ratinho e A Juba do Rei. Foi as duas fábulas que nós lemos aí no texto, né? Aí temos aqui A, B, C, D e E para vocês marcarem um X, né? Nas respostas certas, de acordo aqui com as aspas. Eu não vou ler, não vou mostrar, porque vocês vão interpretar sozinhos, tá? Eu quero que vocês interpretem sozinhos. Qualquer dúvida, vocês podem, né, me perguntar, tá bom? E a outra aula que nós vamos fazer hoje vai ser história. Bom, lá na página 20, tá? História. A cidade é feita de pessoas diferentes. A cidade é feita de pessoas diferentes. Vamos saber por que a cidade é feita de pessoas diferentes. Durante um passeio por qualquer cidade do Brasil, é possível perceber a diversidade, a diferença, tá, gente? De pessoas que nelas convivem. São crianças, jovens, adultos e idosos, que, com seus diferentes jeitos de ser, formam uma cidade. Muitas dessas pessoas moram na mesma cidade destes que nasceram, mas as cidades também são feitas de pessoas que chegaram de outros lugares. Como assim? Bom, eu nasci em Juiz de Fora, tá? Então eu vivo em Juiz de Fora. Mas eu posso andar pela rua e encontrar pessoas que moram em Juiz de Fora, mas que não nasceram aqui, que nasceram, por exemplo, no Rio de Janeiro, tá? Então, ele nasceu no Rio de Janeiro, né? Viveu um tempo lá e depois mudou para Juiz de Fora. Vamos supor que é por emprego ou porque quis sair de tanta violência, sair de um lugar que tem tanta violência.
Então ele mudou para Juiz de Fora. Então eles saíram de uma cidade e vieram morar em outra. Mas a nacionalidade dele, a naturalidade dele, nacionalidade não, tá, gente? A naturalidade dele é do Rio de Janeiro, porque ele nasceu lá. E aí ele veio para Juiz de Fora morar aqui, tá? Muitas pessoas saem da zona rural e vão para a cidade para escapar da seca, do desemprego e dos outros problemas que acontecem no campo. Aí aqui, ó, tá uma imagenzinha da seca, tá? Como não chove, não tem plantação e não tem emprego, né? Há pessoas de outros países que chegam a uma cidade por causa de algum problema grave que está acontecendo onde moram, como uma guerra. Isso acontecia anos atrás, antigamente, quando tinha muita guerra, né? Eles fugiam, né, desse lugar e aí vinha pro Brasil fugindo da guerra, tá? Então nós temos aí exemplos de italianos, de japoneses, né? De espanhol, de pessoas que moram na Espanha. Então, a gente tem esses exemplos de fugindo de guerra, mas não é só de guerra. Também a pessoa, por exemplo, tem muita gente que sai do Brasil para morar no Japão, nos Estados Unidos, por uma melhor condição de vida também, né? Para arrumar um emprego, para ganhar mais, para depois voltar e viver sua vida bem, ou às vezes até casa fica por lá mesmo. Então, são dois exemplos aí, né? Há famílias que escolhem uma cidade maior para morar em busca de melhor oportunidade de trabalho, estudo e lazer. Por exemplo, pessoas que moram, né, em cidades pequenas, ali eles não têm muito lazer, não têm universidades, então eles mudam para outro lugar para poder fazer, né, a faculdade, frequentar uma universidade e também por falta de trabalho. Às vezes procura uma cidade grande para arrumar um trabalho melhor e ganhar melhor, né? Então, às vezes a cidade pequena não proporciona isso para ele, tá bom? Aí nós temos aqui embaixo, ó, uma família, né, querendo a universidade. A menina aqui, ó, ela tá pensando na universidade. E o pai, deve ser o pai dela que tá dirigindo, ele tá pensando no trabalho. Então, ele com certeza tá vindo de um lugar pequeno, entrando numa cidade grande, tá? Aqui, ó, nós temos duas pessoas, um homem e uma mulher com um nenenzinho no colo. Com certeza ele está entrando no avião para ir para outro país, em busca de segurança, né? Ou de uma qualidade de vida melhor, tá? Aqui embaixo, ó, tá escrito assim: o movimento de sair do local de origem para viver em outro lugar é chamado de migração. A pessoa que passa a viver em um país diferente daquele que nasceu é chamado de imigrante. Migração, eu estou migrando de uma cidade para outra. Eu estou saindo da minha cidade e vou migrar em outra cidade, tá? Então, isso chama migração. É uma pessoa sair do local de origem, do local onde ela nasceu e ir para outra cidade. Isso chama migração. E imigração é a pessoa que passa a viver em outro país daquele que nasceu, chamado imigração. É confuso, porque eu posso falar assim: ah, aquele meu vizinho ali, ele é imigrante. Por quê? Porque ele saiu de lá e veio morar aqui. Imigração vai acontecer comigo, eu vou migrar para outra cidade. Eu sair daqui e ir para lá. Ele saiu de lá para vir para cá, imigração. Pessoa daqui saindo para lá é migração, tá bom? Qualquer dúvida também, depois eu explico novamente, tá bom? Então, a nossa matéria de hoje são só essas três, tá? Matemática, os probleminhas e o arme fetui, né? O português, o estudo da aspas, tá? E agora, a cidade é feita de pessoas diferentes, tá bom? Aí nós temos aqui, ó, também na parte de história, nós temos aqui, ó,
a diversidade na cidade de São Paulo. São Paulo é uma cidade muito grande, é uma metrópole. Então, ela pega e busca muitas pessoas mudam para lá em busca de emprego, em busca de uma qualidade de vida melhor, tá? São Paulo é um exemplo de cidade que foi formada por diferentes grupos de pessoas vindo do campo e de outras cidades e de outros países. Outros países, um exemplo que tem muito em São Paulo, japoneses. E de outras cidades aqui do Brasil, lá do Nordeste, as pessoas que vivem na seca e que querem, né, uma qualidade de vida assim acessível para eles. No decorrer do tempo, São Paulo ganhou novas indústrias e empresas, o que gerou emprego e atraiu novos moradores. Como consequência desse aumento de população, foram criadas empresas, universidades, museus, parques, cinemas e centro de comércio. Dessa forma, a cidade se transformou na maior do Brasil e continuou a receber novos habitantes. Esses diferentes grupos de pessoas e suas diversidades, de sotaques, nacionalidades, costumes e tradições, transformaram a cidade. Sotaques, tá? Que são as pronúncias características do indivíduo de uma região. Por exemplo, o Rio de Janeiro, o sotaque dele puxa muito pro, né, o X, né? Escada, né, escola. E em São Paulo tem um sotaque diferente, que é porta, porteiro, não sei falar direito não, tá? Porque nós somos mineiros. Mineiros falam também diferente. Uai, né? Me dá um cadinho disso. Mineiro tem essas pronúncias também. E quando vai para São Paulo, né, ou em busca de emprego, em busca de universidade, acaba você também tendo São Paulo tendo um pouco dessa cultura de outros lugares, tá? Aqui nós temos um bairro oriental, onde fica bastante japoneses. Deixa eu ver se aqui tá escrito que bairro é esse aqui. Não, não está. Aqui só tá escrito um local mesmo. E aqui, na Avenida Paulista, é fechada para os automóveis serem ponto de encontro de convivência de diferentes pessoas. É uma festa cultural, tá? Que pessoas que vêm de outros lugares e que trazem a sua cultura de lá, tá bom? Isso aqui é na página 21, tá? Bom, na página 22 e 23, nós temos aqui uma atividade. Aqui é para vocês lerem, tá? O texto a seguir aborda parte da história de uma pessoa que migrou para a cidade de São Paulo no passado. Leia-o com a ajuda do professor, mas você não vai ter a ajuda do professor. Você vai ler sozinho ou aí com a ajuda de alguém, algum responsável que esteja com você. Mas vocês já sabem ler direitinho, podem ler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes se possível, tá? E aqui a atividade, né, relacionada aqui a esse texto, tá? Página 22 e 23, tá bom? Então tá. Então a nossa aula é essa aí, né? Português, história e matemática, tá bom? E amanhã também tem educação física, tá? Bons estudos para vocês, façam com bastante atenção. Não esquece de mandar foto das atividades feitas, tá bom? Todo mundo tira foto e manda para mim ter o controle de quem tá participando, de quem tá, né, tá em interatividade aí com as matérias que a gente está lançando. Com certeza, semana que vem, ou no final dessa semana aqui, a gente já vai começar o volume 2 do livro. Esse aqui é o volume 1. Aí a gente vai começar o volume 2, tá bom? Com certeza, até no final mais da semana ou na semana que vem, tá? Todo mundo já tem os livros, ok? Então, uma boa quarta-feira para todos vocês e até a próxima aula.